Isso poderia ter sido uma coisa adorável, no contexto certo, mas eu sou solteiro e moro sozinho. Todas as noites, durante os 2 últimos meses, alguém segura a minha mão, da meia-noite até exatamente às 6 da manhã. Alguém simplesmente agarra a minha mão esquerda e não solta. É sempre a minha mão esquerda, e é sempre da meia-noite até às 6 da manhã, sem falhar um único dia. A mão não pertence a ninguém. O que eu quero dizer é que não tem braço ou corpo preso a ela. É simplesmente uma mão. Uma mão que eu não consigo ver. A mão dela é maior que a minha, digo, dele, porque parece ser de um homem. É grande e quente. Não está seco nem úmida. Ele é gentil. De certa forma, ele me segura do jeito que você gostaria que alguém segurasse a sua mão. Seria reconfortante se não fosse o fato de que não deveria estar lá. Tudo começou depois que eu passei um dia perfeitamente normal. Acordei de manhã, fiz minha rotina matinal, fui para o trabalho, para a academia, para casa e fiz o jantar. Então eu fui dormir. Tudo estava normal na minha vida chata. No meio da noite, eu acordei e foi quando senti pela primeira vez um aperto firme em minha mão esquerda. Aterrorizado, nem sequer sei descrever o que vivi naquele momento. Não tenho palavras para descrever a minha experiência naquela primeira noite. Meus pulmões entraram em colapso, meu coração caiu no chão, minha boca secou, um calafrio rasgou meu corpo e eu comecei a tremer e meu estômago estava se revirando e se revirando. Olhei para o lado, preparado para o pior. Um intruso, um assassino, um pervertido, um demônio, um fantasma. Eu acreditava que quem quer que estivesse lá faria coisas horríveis comigo. 1 milhão de pensamentos e imagens passaram pela minha cabeça. Virar a cabeça naquele momento para olhar pareceu uma eternidade. O que eu não imaginava, nem esperava, era que não houvesse ninguém ali. Eu apertei a minha mão e ele se mudou com isso. Eu corri para fora do meu quarto e ele correu comigo. Eu abri meus dedos o máximo que eu pude, mas ainda assim o sentia na palma da minha mão. Eu fiz um ajuste, eu ainda sentia ele entre meus dedos. Eu bati na parede o mais forte que pude e ele ainda segurou. Então eu comecei a gritar, hiperventilando e em pânico. Comecei a me bater com todas as minhas forças. Eu queria acordar, e isso tinha que ser um sonho, estou certo? Eu não tenho certeza por quanto tempo eu me bati até ficar preto e azul, mas eventualmente afundei no chão do banheiro, olhando para o teto, apenas sentindo ele e a dor que me infligi a mim mesmo. Uma eternidade se passou antes que ele me soltasse, e eu me senti louco. Ficar tão assustado esgota você. Eu estava além de exausto. 1 ou 2 horas se passaram antes que eu conseguisse ficar de joelhos. Imediatamente, eu vomitei no chão. Eu limpei a boca com a manga da camisa e rastejei pelo vômito, sem me preocupar em me sujar. Eu fui de volta rastejando para o meu quarto e desabei na minha cama. Realmente foi um pesadelo. Tinha que ser um pesadelo do qual eu não me lembro de ter acordado. Eu tentei esquecer isso, tirar da cabeça, me distraí. Peguei um livro, mas não consegui ver nenhuma palavra. Eu assisti a um programa aleatório, mas depois de 5 episódios, não tinha ideia do que estava acontecendo ou quem era. O evento da noite passada ocupou todos os meus pensamentos. Eu estava tão cansado que eu tomei remédio. Eu só precisava dormir. Tudo ficaria melhor pela manhã e eu daria boas risadas disso. Pelo menos era isso que eu esperava. Mas então aconteceu de novo. Eu acordei e lá estava ele, agarrado à minha mão. Eu não dormi nada naquela noite, nem durante uma semana, na verdade. Pensei em ligar para a polícia, mas o que eu poderia dizer a eles? Olá, policial. Tem um homem invisível que segura a minha mão durante a noite. Por favor, prenda eles, eu quero dormir. Eles, com certeza, contariam o que eu já sabia, que eu estava louco. E em vez disso, eu experimentei outra coisa.
Eu coloquei a minha mão em um balde de gelo e ainda assim a mão estava lá. Fiquei sentado na minha mão por horas, tentando deixá-la dormente, e ainda assim eu conseguia sentir a sua mão. Sem saber o que fazer, eu tirei fotos e gravei vários vídeos da minha mão, horas e horas de filmagem, mas não mostrou nada. Sabia que ele estava ali, cada segundo daquelas 6 horas diárias. Uma noite, eu me sentei no sofá e fiquei olhando para minha mão por 6 horas, quase sem piscar. Talvez eu o visse se olhasse por algum tempo suficiente. Meus olhos estavam vermelhos, inchados e doendo no dia seguinte, mas ele ainda estava lá. Eu coloquei a minha mão para fora da janela do carro e dirigi o mais rápido que eu consegui. Ele me seguiu. Eu estava ficando sem ideias. Algo estava seriamente errado comigo. Eu mal dormia. Eu não poderia viver assim. Eu tive que falar com alguém. E naquela noite, eu liguei para o meu médico. Ele poderia me ver no dia seguinte. Eu contei tudo a ele, sem me importar o quão insano tudo parecia. Lágrimas e ranho escorriam pelo meu rosto. Minha voz tremia e embargava. Eu me senti como uma criança descrevendo um pesadelo para os pais. Depois que parei de falar, ele colocou a mão no meu ombro e disse que isso parecia assustador. E ainda disse que juntos chegaríamos ao fundo disso. Eu queria abraçá-lo, mas comecei a soluçar de novo. Ele me fez muitas perguntas, principalmente sobre drogas, álcool e o histórico familiar. Eu respondi tudo com honestidade. Ele me disse que parecia que eu estava tendo alucinações táteis e que a causa disso poderia ser tanto física quanto psicológica. Eu fui ao hospital no dia seguinte. Os médicos passaram uma semana me cutucando, me examinando e tirando radiografias. Eles extraíram todos os fluidos corporais que você puder imaginar, e até outros mais. Só que nada, eles não encontraram absolutamente nada de errado comigo. O próximo passo foi ser encaminhado para uma psiquiatra. Quando eu fui ver ela, já fazia cerca de um mês que tudo tinha começado. Eu contei a ela tudo que eu contei ao meu médico, tudo que eu contei a vocês. Mas ela foi muito legal comigo. Ela me ouviu e disse que queria me ajudar. Segundo ela, provavelmente alguma condição mental era a culpada. Eu contei a ela tudo o que ela queria saber e eu segui todas as dicas e truques que ela me deu. Eu voltei para o trabalho após uma licença médica prolongada. E manter a minha rotina normal era bom para mim. Eu me alimentava de maneira regular e saudável. Eu comecei a meditar, mantive um diário e cortei completamente o álcool. Eu fiz terapia de grupo e vi a psiquiatra 3 vezes por semana. Fiz tudo o que ela disse que poderia me ajudar, mas nada ajudou. Ele ainda estava lá. Eu ainda podia sentir a mão pegar na minha mão, sempre da meia-noite até às 6 da manhã. Depois de mais ou menos 3 semanas, eu comecei a dormir novamente. Eu tinha me acostumado com a mão. Todas as noites e todas as manhãs, eu apertava sua mão como um alô e um adeus. Percebendo que estava tão acostumado com uma mão invisível me segurando, eu surtei. Isso não é algo normal com o qual devemos nos acostumar, porque simplesmente é uma loucura. Eu implorei para que a médica me desse qualquer coisa, qualquer medicamento para fazer ele desaparecer. Afinal, é para isso que serve a medicação antipsicótica, não estou certo? Já se passou mais de um mês de intenso tratamento psiquiátrico e ele segurou minha mão durante todas as noites e todas as manhãs durante 2 meses. Ela me disse que não conseguia identificar um diagnóstico e que me dar remédios para algo que eu não tenho poderia ser perigoso. Em seguida, ela listou todos os efeitos colaterais da medicação antipsicótica. Eu implorei de novo, e de novo, e de novo. Eu disse a ela que eu não me importava, só precisava parar com aquilo. Ela apenas me disse que entendia. Como ela poderia me entender? Eu saí furioso e não voltei mais. Era hora de resolver o problema com as minhas próprias mãos. Eu tinha uma solução. Estava claro em minha mente. Era tão simples e óbvio, porque eu não tinha pensado nisso antes. Na manhã seguinte, eu pulei da cama. Às 6 ele me soltou, como sempre fazia.
e eu saí do meu apartamento. Há um canteiro de obras a alguns quarteirões de distância. Eu ainda não consegui ver ninguém lá. Então eu passei por uma abertura na cerca. Eu sei o que eu estou procurando. Vi eles em muitos programas de renovação. Eles tinham que ter um desses lá. Eu abri um grande sorriso quando eu encontrei. Era uma serra circular. Acionei o que presumi ser o botão que ligava e desligava. Começou a zumbir. Eu levantei e abaixei. Em nenhum momento da minha vida eu gritei tão alto quanto foi dessa vez, pela dor que eu senti. Tenho plena consciência de quão insano foi o que eu fiz, mas preciso que você entenda que essa era a única coisa que me restava fazer. Alguém que eu não conseguia ver, que segurava minha mão todas as noites durante 6 horas. Isso é um quarto do meu dia, há 2 meses. 2 meses horríveis, sem sinais de parar. Mas se eu não tiver a mão esquerda, ele não consegue segurá-la. Você não pode negar isso. Faz sentido. Afinal de contas, ele só segurava a mão esquerda. A certa altura, eu estava tão fraco. Eu acabei desmaiando e acordando no hospital no dia seguinte, num mar de remédios. A minha mão ainda estava lá. Eu não consegui cortar ela totalmente antes que alguém me encontrasse. Eles foram capazes de consertar o pior dos danos possíveis. Eu estava com muita dor, mas não conseguia sentir ou mover a mão esquerda. Era como um peso morto. Os médicos me perguntaram o que aconteceu. Eu disse a eles que tentei cortar a minha própria mão porque alguém que eu não consigo ver segurava ela todas as noites, há alguns meses. Eles me disseram que eu tinha graves danos nos nervos. No entanto, que com bastante fisioterapia, eu deveria recuperar a sensação e a mobilidade, deixando quase normal como era antes. Eu disse que não queria, agradeci e disse que estava muito bem, sorrindo porque tinha acabado de descobrir que era 5 da manhã e não tinha conseguido senti-lo. É claro que eu não fui dispensado. Eles achavam que eu era um perigo extremo para mim mesmo. Me mandaram para um centro psiquiátrico. É onde eu estou agora, escrevendo para vocês. Eu ainda não consigo sentir ou mover a minha mão. Mas eu não me importo com isso nem um pouco, porque ele não segura mais a minha mão. No entanto, a mão no meu ombro está se movendo muito perto do meu pescoço. Eu acho que ele voltou. E se você não quer receber a visita dele, dê o seu like, se inscreva, comente e compartilhe. Até o próximo vídeo.